meus amigos e minhas amigas! Está começando mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Já pedimos que se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhem com seus amigos. Em uma propriedade rural, devemos atentar ao fato de aproveitamento absoluto dos espaços oferecidos pela área disponível. O Brasil não tem costume de diversificação de culturas, flora e fauna, para maior renda auferida, fruto de um trabalho coerente e racional. Entre os diversos tópicos possíveis, devemos lembrar a avicultura, ornamental e de consumo, a piscicultura, apicultura, hortaliças, frutíferas, culinárias, etc. O Jornal do Fazendeiro se propõe a trazer informações seguras em todos esses tópicos, para aproveitamento racional de sua propriedade, ou até mesmo do quintal de sua casa, ou quaisquer espaços disponíveis para criação e produção. Hoje iremos nos ater às aves. As aves são uma classe de seres vivos vertebrados, endotérmicos, caracterizados pela presença de penas, umbigo sem dentes, oviparidade, de casca rígida, elevado metabolismo, um coração com 4 câmaras e um esqueleto pneumático resistente e leve. Presentes em todas as regiões do mundo, as aves variam significativamente de tamanho, desde os 5 centímetros do colibri até aos 2,75 metros da avestruz. São as classes de tetrapódes com o maior número de espécies vivas, aproximadamente 10.000, das quais mais da metade são passeriformes. As asas que evoluíram a partir dos membros anteriores oferecem às aves a capacidade de voar, embora a especiação tenha produzido aves não voadoras, como as avestruzes, pinguins e diversas aves insulares. Os corvos e os papagaios estão entre os animais mais inteligentes do planeta. Alguns até constroem e usam ferramentas e passam o conhecimento entre gerações. As aves reproduzem-se através de ovos, que são fertilizados por reprodução sexual e geralmente colocados no ninho, onde são incubados pelos progenitores. A maior parte das aves apresentam um período prolongado de cuidados parentais após a incubação. Algumas aves, como as galinhas, por exemplo, põem ovos mesmo que não sejam fertilizados, embora esses ovos não produzam descendência. Tiveram um papel importante no desenvolvimento da teoria da evolução da seleção natural de Darwin. O registro fóssil indica que as aves são os últimos sobreviventes dos dinossauros, tendo evoluído a partir de dinossauros emplumados dentro do grupo Terópode, dos saurísquios, e que apareceram durante o período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos. E estima-se que o último ancestral comum tenha vivido há 95 milhões de anos. As aves se desenvolveram extensivamente durante a extinção do Cretáceo Paleogênio, que matou os dinossauros não avianos. As sobreviventes a este evento migraram posteriormente para as várias partes do mundo, através de diversas passagens terrestres, ao mesmo tempo que se diversificavam em espécies durante os períodos de arrefecimento global. Desde o século XVII, as aves, que sempre foram elementos culturais, estão sendo extintas devido à ação humana. Atualmente existem 1.375 espécies de aves ameaçadas de extinção, embora haja esforços no sentido de as conservar e preservar. A observação de aves é uma atividade importante no setor do ecoturismo. A diversificação das aves se dá à sua capacidade de voar.
Hoje elas vivem e se reproduzem em praticamente todos os habitats e continentes terrestres. A maior biodiversidade de aves tem lugar nas regiões tropicais. Anteriormente, pensava-se que esta maior diversidade era o resultado de uma maior velocidade de especiação nos trópicos. No entanto, estudos mais recentes verificaram que a especiação é superior nas latitudes mais elevadas, embora a velocidade de extinção seja também superior à dos trópicos. Várias famílias de aves evoluíram para se adaptar à vida nos oceanos. Algumas espécies de aves marinhas regressam à costa apenas para nidificar, e alguns pinguins são capazes de mergulhar até 300 metros de profundidade. Existe uma regra geral para a reprodução das aves. O número de espécies é diretamente proporcional ao tamanho dessa área. Na Europa, a oeste dos Montes Urais, incluindo grande parte da Turquia, vivem cerca de 540 espécies de aves. Na Ásia, vivem 2.700 espécies, o que corresponde a 25% da avifauna mundial. E só na Rússia vivem cerca de 700. Na África, vivem cerca de 2.300 espécies. Em todo o continente americano, vivem cerca de 4.400 espécies. Embora, em alguns países da América Central e do Sul, haja mais de 1.000 espécies. A Costa Rica é a região com maior número de espécies em relação ao tamanho, com cerca de 800 espécies conhecidas numa área de apenas 51.000 quilômetros quadrados. Muitas espécies de aves estabeleceram seu território nas regiões em que foram introduzidas pelo ser humano. A introdução de algumas espécies foi deliberada, como por exemplo, o fazão comum, que foi introduzido em todo o mundo como ave de caça. Outras introduções foram acidentais, como o periquito monge, que atualmente está presente em várias cidades norte-americanas como consequências de fugas de cativeiro. Quando comparadas com outros vertebrados, as aves apresentam um corpo com diversas adaptações invulgares e únicas, que lhes permitem voar, mesmo que sejam apenas estruturas vestigiais ou que sejam usadas para a deslocação terrestre ou aquática. A presença de penas é a mais proeminente e distinta característica das aves. Possuem também um órgão único entre os animais, a siringe, que lhes permite produzir os cantos e chamamentos. A pele das aves produz apenas a glândula uropigial, que produz um óleo que protege e impermeabiliza as penas. As aves são animais endotérmicos, que mantêm uma temperatura de aproximadamente 41 graus Celsius, podendo ser ligeiramente inferior durante as horas de sono e ligeiramente superior durante os períodos de atividade intensa. Isso ocorre porque as penas, e em algumas espécies a gordura subcutânea, oferecem isolamento térmico. Como não possuem glândulas sudoríparas, o excesso de calor é dissipado pela respiração rápida, que em algumas espécies podem chegar a 300 respirações por minuto. Nas aves voadoras de maior dimensão, os ossos são permeados por cavidades de ar e o sistema respiratório é constituído por sacos de ar, o que contribui para diminuir o seu peso. O albatroz é a ave voadora com maior envergadura de asas. Pode atingir os 3,5 metros, enquanto o cisne trombeteiro pode atingir os 17 quilos de peso. A menor ave é o colibri cubano, que pode medir entre 5 e 6 centímetros de comprimento e pesar apenas 3 gramas. Quando as aves perdem a capacidade de voar, deixam de estar limitadas pelo peso, como é o caso do avestruz, que pode atingir os 2,75 metros de altura e pesar 150 quilos. O que distingue as aves de praticamente todas as outras classes de vertebrados é a sua capacidade de voar. O voo é a principal forma de deslocação para a maioria das espécies de aves e é usado para reprodução, alimentação e fuga de predadores. No entanto, cerca de 60 espécies vivas de aves são incapazes de voar.
assim como muitas das aves extintas. Embora incapazes de voar ou de percorrer grandes distâncias, algumas aves usam a mesma musculatura e movimentos para nadar na água, como é o caso dos pinguins, tordas ou os melros da água. Os ossos pneumáticos e leves, dois grandes músculos de voo, os peitorais, que correspondem a 15% do peso da ave, e o supracoracoide, e o membro anterior modificado, a asa, que atua simultaneamente como aerofólio, ou seja, gente, sustenta a ave no ar, e como elemento de impulso. Todo esse conjunto são evoluções adaptativas destinadas ao voo. Muitas aves alternam entre o voo impulsionado pelo bater de asas e o voo planado, e usam a cauda para direcionar o voo. A asa é bastante flexível, podendo ser alongada ou recolhida por flexão. As penas das bordas podem ser abertas ou fechadas. E o ângulo das asas pode ser ajustado, quer em um conjunto ou individualmente. O tamanho e forma da asa geralmente está relacionado com o tipo de voo dessa espécie. As aves menores, como os pardais ou as carriças, voam entre 15 e 30 km por hora. As aves de pequena e média dimensão, como os tordos, rabos de quilha, estominhos ou andorinhões, e as aves de grande envergadura de asa, como os pelicanos e as gaivotas, voam entre 30 a 60 km por hora. As aves mais rápidas, como os falcões, os patos, gansos e pombos, voam entre 60 a 100 km por hora. A ave que atinge a maior velocidade é o falcão peregrino, que é capaz de realizar voos a pique que atingem a 320 km por hora. Muitas aves com pés pequenos, como os andorinhões, colibris ou calaus, raramente caminham e usam as patas apenas para se empoleirarem, enquanto outras apresentam patas mais robustas e realizam grande parte dos movimentos a pé, como as galinhas de água. As penas são uma característica proeminente e única das aves que as permitem voar. Fornecem isolamento térmico e são usadas como meio de exibicionismo, camuflagem e comunicação. Existem vários tipos de pena, cada um com sua finalidade específica. As penas são desenvolvimentos epidérmicos ligados à pele e crescem apenas em regiões específicas da pele, denominadas pterilas. A distribuição e aparência do conjunto das penas no corpo é denominada plumagem e é uma das principais características que permitem identificar a espécie de ave. A plumagem pode variar significativamente dentro da própria espécie de acordo com a idade, estatuto social e sexo. A cor das penas tem origem em pigmentos ou na estrutura. A plumagem das aves muda regularmente. Geralmente a muda é anual, embora em algumas espécies pode-se observar duas mudas, uma antes da época da reprodução e outra depois, podendo ocorrer variações entre espécies e entre indivíduos da mesma espécie. As maiores aves de rapina podem mudar de plumagem apenas uma vez em vários anos. As escamas das aves encontram-se principalmente nos dedos e no metatarso, embora em algumas aves estejam presentes acima do tornozelo. A semelhança dos bicos, garras e espigões são constituídas por queratina. A maior parte das escamas não se sobrepõe de forma significativa, exceto nos casos do guarda-rios e do pica-pau. Pensa-se que as escamas das aves sejam homólogas à dos répteis e dos mamíferos. Algumas espécies são capazes de usar defesa química contra predadores. Alguns procelariformes projetam um óleo estomacal desagradável contra os agressores, enquanto algumas espécies de pitorruis da Nova Guiné têm a pele e penas revestidas por uma poderosa neurotoxina. A plumagem de algumas espécies envia sinais intimidatórios a potenciais predadores, como o pavão do Pará, cujas penas criam a ilusão de um grande predador,
de modo a afugentar falcões e proteger as crias. Ocasionalmente, os combates entre espécies resultam em ferimentos ou morte. Pessoal, agora vamos focar no comportamento das aves. A maior parte das aves é diurna, embora algumas aves sejam noctivagas ou crepusculares, como as corujas, e muitas aves limícolas se alimentem de acordo com as marés, seja de dia ou de noite. A socialização entre indivíduos varia imensamente de espécie para espécie. Muitas aves de rapina são solitárias, enquanto outras espécies são vincadamente gregárias, atingindo comunidades de milhares de indivíduos. Durante a época de reprodução, muitas espécies defendem o seu território. Muitos comportamentos das aves são universais e ocorrem invariavelmente em praticamente todas as espécies de aves, como é o caso dos cuidados com as penas, os movimentos de distensão das pernas, asas ou caudas, os banhos de água e poeira ou o movimento que sacode o corpo. As aves limícolas, como os maçaricos, vasculham a areia à procura de comida. A dieta das aves são bastante variadas, podendo incluir o néctar, frutas, plantas, sementes, carcaças e vários animais de menor dimensão, incluindo outras aves. Uma vez que as aves não têm dentes, o seu sistema digestivo encontra-se adaptado de modo a processar alimentos engolidos inteiros sem mastigar. As aves que usam várias estratégias para adquirir comida ou se alimentam de vários alimentos são denominadas generalistas. As que dedicam esforço e tempo na procura de alimentos específicos são denominadas especialistas. As estratégias de alimentação variam de espécie para espécie. Muitas espécies simplesmente recolhem insetos invertebrados, frutas ou sementes. Algumas caçam, surpreendendo insetos com ataques súbitos a partir dos ramos de árvores. As aves que se alimentam de néctar das flores, como os beija-flores, apresentam línguas longas, especialmente adaptadas para a recolha do néctar, e em muitos casos, os próprios bicos foram se adaptando de forma a encaixar em determinadas flores, fenômeno denominado coevolução. Os kiwis e as aves limícolas têm bicos longos que lhes permitem vasculhar o terreno à procura de pequenos invertebrados. Os diferentes comprimentos do bico e diferentes métodos de procura fazem com que as espécies limícolas se encontrem muitas vezes em nichos ecológicos distintos. Algumas espécies, como as mobelhas, os zarros, os pinguins ou as tordas, perseguem a presa debaixo de água, usando as asas e as patas como meio de propulsão. Os predadores aéreos, como os suelídeos, os guarda-rios ou as andorinhas do mar, mergulham em queda livre atrás das presas. Os flamingos, 3 espécies de priões e alguns patos filtram os alimentos da água. Pessoal, sobre a migração, existem formas distintas entre as espécies. Muitas espécies de aves migram de forma a tirar partido das diferenças sazonais de temperatura que influenciam a disponibilidade de fontes alimentares e dos habitats de reprodução. Estas migrações variam significativamente entre diferentes grupos. Muitas aves terrestres, aves limícolas e aves marinhas realizam migrações anuais ao longo de grandes distâncias, geralmente iniciadas com a mudança do tempo ou da quantidade das horas de luz. Estas aves geralmente alternam entre uma época de reprodução passada nas regiões de clima temperado ou polar e outra época não reprodutiva passada em regiões tropicais ou no hemisfério oposto. Antes da migração, as aves aumentam substancialmente as reservas de gordura corporal e diminuem o tamanho de algum dos seus órgãos. As aves têm a capacidade de regressar exatamente à mesma localização de onde partiram, mesmo após percorrerem grandes distâncias. Durante a migração, as aves navegam através de diversos métodos. Os migrantes diurnos orientam-se pelo sol durante o dia e pelas estrelas durante a noite. As que usam o sol compensam a deslocação do astro usando um relógio interno.
enquanto que a orientação pelas estrelas depende da posição das constelações que circundam a estrela polar. Para além disso, algumas espécies têm ainda a capacidade de sentir o geomagnetismo terrestre através de fotorreceptores especiais. As aves se comunicam principalmente através de sinais visuais e auditivos. Muitas espécies usam a plumagem para procurar ou reafirmar o status social, para mostrar que se encontram na época de acasalamento ou para enviar sinais intimidatórios aos predadores. As aves apresentam diversos comportamentos de acasalamento, estando identificados muitos tipos de seleção sexual entre as aves. Na seleção intersexual, é a fêmea que escolhe o parceiro, enquanto na competição intrasexual, os indivíduos do sexo mais abundante competem entre si pelo privilégio de acasalar. O acasalamento da maior parte das espécies envolve alguma forma de cortejo sexual, geralmente por parte do macho. A maior parte dos rituais de acasalamento são bastante simples e envolvem apenas algum tipo de canto. No entanto, algumas são coreografias bastante complexas e, dependendo da espécie, podem incluir dança, bater de asas, cauda, voos aéreos ou leque comunitário. Gente, para corroborar essa nossa afirmativa, vão lá no nosso vídeo dos pavões. Lá a gente tem demonstrando como é esse ritual dos pavões. A maior parte das aves põe ovos em ninhos. A maior parte das espécies constrói ninhos bastante elaborados, que podem ser em forma de chavena, de prato, em montículo ou dentro de uma toca. No entanto, alguns ninhos são extremamente primitivos. O ninho do albatroz, por exemplo, pouco mais é do que alguma terra e ramos secos no chão. A maior parte das aves constrói ninhos em locais abrigados ou escondidos para evitar os predadores, embora as aves coloniais ou de grande dimensão, que têm maior capacidade de defesa, possam construir ninhos abertos e coletivos. A duração e a natureza dos cuidados parentais variam significativamente entre as diferentes ordens e espécies. Num dos extremos, os cuidados parentais, como por exemplo dos megapods, terminam no momento da eclosão, ou seja, logo que o filhote sai do ovo. As crias saem do ovo e escavam sozinhas o caminho para fora do montículo que serve de ninho, começando imediatamente a alimentar-se por si mesmas. No outro extremo, muitas aves marinhas, por exemplo, prestam cuidados parentais ao longo de um grande período de tempo. O parasitismo de ninhada, ou nidoparasitismo, descreve o comportamento de algumas espécies que põem os ovos nas ninhadas de outras espécies. Este comportamento é mais comum entre aves em comparação com outros animais. Após a ave parasita ter posto os ovos no ninho da outra ave, esses ovos são muitas vezes aceitos e cuidados pelo hospedeiro e com prejuízo para sua própria ninhada. Vocês sabiam que as aves de criação é a principal fonte de proteína animal consumida pelo ser humano? Em 2003, foram consumidos 76 milhões de toneladas de aves de criação e produzidas 61 milhões de toneladas de ovos em todo o mundo. Os frangos representam a maior parte do consumo de aves, embora o peru, o pato e os gansos domesticados sejam também comuns. Bom, isso foi uma introdução aos pássaros, às aves, a esse grupo ecológico que existe do planeta Terra. Se você puder deixar aí nos comentários o que você sabe, o seu conhecimento, compartilhe seu conhecimento com a gente. Nos sigam lá no Instagram. E também ative o sininho de notificações e aguarde, pois terá parte 2 desse mesmo tema. Assista também o nosso vídeo sobre a criação de pavões, de como ganhar dinheiro criando galinha caipira e galinha poedeira. Gente, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima!